Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre as melhores leituras que eu realizei no último trimestre de 2025. Gente, 2025 encerrando e logicamente eu tinha que fazer aquele apanhado do melhor do que eu li nesses últimos 3 meses, né, outubro, novembro e dezembro, e trazer aqui pra vocês. Logicamente já vou pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você comente, que você compartilhe, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Então agora sim, vamos fazer aquele top 5 melhores livros que eu li nesse final de 2025. Em quinto lugar, Um Tom Mais Escuro de Magia, primeiro livro da trilogia Tons de Magia, da Avi Schwab. Aqui a gente vai ter uma história em que nós conheceremos o Kel, que é um mediador entre reinos. Ele possui magia e ele consegue transitar entre diversas Londres. Então a gente tem a Londres Vermelha, onde ele vive, que tem magia e ela é bem utilizada. A gente conhece a Londres Cinza, que é uma Londres que não tem magia, seria a nossa Londres. Tem a Londres Branca, onde as pessoas são sedentas por magia, então é um lugar terrível, muito cruel. E existem boatos de uma Londres Preta que teve tanta magia que os outros reinos decidiram ali cortá-la, se separar, porque ela estava se tornando aí um grande problema. E um artefato dessa Londres Preta chega até o Kel e ele precisa devolver para não cair em mãos erradas. E nessa aventura ele vai acabar encontrando aí também uma outra personagem, que é a Layla, que vive na Londres Cinza, e a dinâmica entre os dois funciona muito. A construção de mundo que a Avi Schwab faz é incrível, com esse multiverso de Londres. Eu gosto bastante aqui dos protagonistas, gosto dos vilões, acho que muita coisa funciona aqui. Você termina com um fechamento, mas com muitas perguntas, então eu já tô curiosa para pegar o próximo. Foi uma leitura que eu adorei e logicamente tinha que estar nesse top 5. Em quarto lugar, Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie. Esse é um livro em que um belo dia a Ariadne Oliver, que é escritora de mistérios, que muitas vezes faz as vezes da própria Agatha na história, ela está em um jantar e aí uma mulher chega até ela e fala assim: olha, a fulana não é a sua afilhada? Então, ela pretende se casar com meu filho, mas antes eu preciso saber algo sobre o passado dela. O pai matou a mãe ou a mãe matou o pai? Porque realmente os pais dessa moça morreram de uma maneira muito estranha ao mesmo tempo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E aí a Ariadne fica curiosa e ela decide levar esse questionamento até o seu amigo, o queridinho detetive belga Hercule Poirot. E aí, logicamente, ele vai entrar de cabeça nesse caso e tentar descobrir o que aconteceu com os pais da afilhada da Ariadne. Gente, esse livro, ele tem algumas coisas que são óbvias, tá? Não vou dizer que, tudo surpreende, mas ele surpreende muito. Ele traz reviravoltas interessantes, o mistério é interessante e também tem uma boa conclusão. Eu gosto demais aqui de ver esse último encontro deles, porque pouco tempo depois a Agatha veio a falecer, mas eu gosto demais de como a Ariadne e o Poirot têm esse relacionamento, porque eles já resolveram vários crimes, e mais uma vez aqui eles são uma dupla infalível. Eu adorei esse mistério, eu adorei Elefantes Não Esquecem. Em terceiro lugar, surpreendendo a mim mesma, The Gift, da Frida McFadden. Eu acho que esse livro ainda não saiu no Brasil, ele na verdade é uma novela, natalina, gente, eu não consigo falar isso. Ele é uma novela natalina que vai trazer aquela história que a gente já conhece, da moça que tem os cabelos longos e lindos, e é Natal, ela não tem dinheiro, e aí ela corta o cabelo para comprar uma corrente para um relógio que o seu marido tanto ama, e aí o marido também não tem dinheiro, e ele vende o relógio para comprar enfeites pro cabelo dela. Só que aqui a gente tá falando de Frida McFadden, a gente tem um thriller, um terror, uma coisa bizarra acontecendo que eu amei. Eu não tava esperando, eu tava lendo assim pensando, tá bom, é o mesmo daquela história de Natal que a gente já conhece. Não, gente, sério, surpreendeu. Eu amei o terceiro ato dessa história, como tudo acontece, é bizarro. E assim, eu realmente me apaixonei por essa história. Eu achei que assim, foi incrível ter lido isso no Natal. Tinha que estar aqui. Me surpreendeu, mas fiquei feliz da gente ter Frida McFadden num vídeo de melhores leituras.
Em segundo lugar, The Liminal Zone, volume 2, do Junji Ito. Aqui a gente tem uma coletânea com 4 histórias, e essas histórias elas estão, de certa forma, conectadas no seu tema. Todas elas vão falar sobre cidades desertas, sobre cidades com uma população muito reduzida, principalmente por conta de coisas estranhas e bizarras que acontecem ali. Então, a gente tem esse tema em comum, mas cada uma das histórias é única, e a gente vai ter aí, cada uma delas, um terror de tirar o fôlego. E assim, gente, eu amei esse mangá. Logicamente, a gente tá falando de Junji Ito, que é o meu mangaka favorito, e ele faz um excelente trabalho aqui em cada uma dessas histórias, que são mais curtas, mas todas elas são impactantes de alguma forma. São assustadoras, as ilustrações também são magníficas, a arte do Junji é um charme à parte, então eu adorei The Liminal Zone, tinha que estar aqui num lugar de destaque. E em primeiríssimo lugar, gente, dos melhores livros que eu li aí nesse final de ano, tinha que estar Filhos de Duna, do Frank Herbert. Esse livro, ele é o terceiro e último da primeira trilogia de Duna, e eu acho que ele fecha muito bem a trilogia. Ele não é um final, muito longe disso, tá? Mas ele traz paralelos maravilhosos com o primeiro livro, que é um dos meus favoritos da vida. Eu acho que ele é uma obra-prima da ficção científica, onde a gente conhece, né, a família Atreides indo para o planeta Arrakis, onde se produz a especiaria, que é muito importante para o Império. Só que também, né, as casas aí do Império estão planejando todo um ataque contra essa família. E aí o Paul vai ter que aprender a sobreviver no deserto de Duna e também tentar retomar o seu poder. E conforme a história avança, né, a gente vai vendo o desenvolvimento do Paul. E aqui nesse terceiro livro, a gente tem a história dos 2 filhos dele, que é o Leto II e a Gânima. Este livro foi maravilhoso, foi incrível, porque a gente vai ter aí principalmente o Leto indo em busca de um profeta que está perdido no deserto, cujos rumores é que ele é o próprio Paul Atreides. Então é muito interessante a gente ver aqui personagens que a gente já conhecia dos outros livros sendo desenvolvidos e muito bem desenvolvidos. A gente tem personagens novos que também vão trazer ainda mais riqueza para a trama. O Frank Herbert, mais uma vez, ele aborda temas que eu adoro, que é questões ambientais, religiosas, governamentais, tudo aqui de uma maneira maravilhosa. E, mais uma vez, ele coloca Duna como o grande personagem central da história, em que a gente vai vendo as suas transformações à medida que o tempo avança e os personagens que estão ali inseridos. Eu achei que fechou muito bem a trilogia, eu amei esse livro, mal posso esperar para ler, né, aí mais livros de Duna, porque realmente, gente, Filhos de Duna foi excelente. Eu adoro muito o que o Frank Herbert fez com essa história, com seus personagens. Então, com certeza, o melhor livro que eu li nesse final de ano foi, então, Filhos de Duna. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faça com que esse vídeo o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou nesse final de 2025. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.